O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Que esta palavra do céu cure o nosso coração e perdoe os nossos pecados. Amém. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia que nos apresenta hoje a igreja, ela é uma continuação daquilo que nós ouvimos na missa do dia de ontem. Aqueles que têm o bom costume de frequentar a missa todos os dias, ou que pelo menos vai ali na liturgia para ver o que Deus está nos dizendo por meio da sua palavra, estes puderam ver que ainda ontem o evangelista Lucas nos disse que Jesus tinha subido uma montanha para rezar, e ele passou ali a noite todinha em oração. E quando ele desceu da montanha, ele escolheu 12 para que estivesse com ele, para que aprendesse dele. Por quê? Porque Jesus lhes deu autoridade para que eles fossem àqueles lugares que Jesus mesmo deveria ir, mas porque pela encarnação ele acabou ficando limitado à condição humana, ele não tinha condições, então ele escolheu representantes para ir. E quando Jesus então escolhe aqueles 12, ele que estava no alto da montanha, ele desce de São Lucas para uma planície, e quando ele chega lá embaixo, ele encontra enfermos em tamanha quantidade. E as pessoas, elas estavam ali para ouvir a palavra de Deus e segundo, para serem curadas das suas enfermidades. É por isso que o evangelho de hoje, apesar de ser uma sinfonia com aquilo que São Mateus chama de sermão da montanha, aqui em São Lucas é sermão da planície,
embaixo. E São Lucas então começa o sermão dizendo assim: Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse. Quando a gente levanta os olhos, há de se entender que eu estou no lugar mais baixo e os discípulos estão em cima, não é? Portanto, aqui não está tanto em questão se Jesus estava na montanha ou se Jesus estava na planície. O sentido espiritual que São Lucas quer que nós apreendamos nesse momento é que Jesus desceu à realidade humana, crua e nua, tal como ela é. Jesus desceu o baixo, por isso ele olhava os discípulos, ele levantou os olhos para conseguir ver os seus discípulos. E quando Jesus tocou na realidade daquelas pessoas que vinham sim para escutar aquilo que ele estava ensinando, mas vinham também porque estavam enfermas, porque estavam possuídas pelo demônio, quando Jesus viu aquela tristeza, ele pronunciou esse discurso que nós chamamos de bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, difamados. Mas padre, como assim bem-aventurados? Estes que sofrem tanto, estes que choram, estes que estão na miséria, estes que são pobres, para nós entendermos o que Jesus quer dizer com esse ensinamento, nós precisamos introduzir Jesus no seu contexto, no contexto da sua época. Veja que Jesus naquela época, ele falava hebraico e o aramaico, não português como nós. Tampouco o grego, que era tão difundido nos seus tempos, porque aqueles que eram da Galileia, como Jesus era, falavam o hebraico, o aramaico, e todo o Antigo Testamento foi escrito nessa mesma língua, e de acordo com a cultura bíblica, os profetas e até os salmistas sempre proferiam oráculos que se iniciavam assim, bem-aventurados. Veja, por exemplo, o Salmo 112, ali o salmista escreve uma bem-aventurança. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado aquele que não se senta na roda dos pecadores com os escarnecedores. Então veja, já era de costume na época de Jesus, os mestres pronunciarem ensinamentos dizendo de bem-aventuranças. Mas só que a tradição bíblica, a tradição da língua hebraica, do aramaico dito por Jesus, essa palavrinha bem-aventurança se dizia assim: Asher. Asher vem de Ashur, Ashur é o pé, uma vez que Ashur, pé, Asher quer dizer caminhar. Caminhem aqueles que são pobres. Ou seja, Jesus está dizendo assim: adiante, à frente, vamos, andem aqueles que são pobres. Asher, aqueles que choram, adiante. Quem lembra da Liga da Justiça, quando a gente assistia, que era pequenininho, tinha aquele super-herói que dizia para o alto e avante. Quer dizer, existe uma guerra para combater, vamos lá, para o alto e avante. O que Jesus está dizendo aqui é isso. Depois dele ter descido no pior da condição humana, ele abre a boca, munido da cultura bíblica de sua época, e ele diz: Asher os pobres, Asher os que choram, Asher aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que estão numa condição ruim, atribulada, aqueles que estão numa condição de pressão. Vamos à frente, adiante. Por que nós vamos parar? E veja, tal é esse o sentido da palavra que ouvimos, que quando São Jerônimo foi traduzir o evangelho de hoje, do aramaico, do hebraico, do grego, a palavra que foi usada foi essa que o lecionário nos colocou: bem-aventurança. Mas padre, se no hebraico Asher quer dizer adiante, caminhar, então eles traduziram muito mal esse negócio.
O que tem a ver bem-aventurança com caminhar adiante? Vamos lá. Eu não sei se você já prestou atenção nessa palavra. Vamos dizê-la juntos? Bem-aventurança. Diga alto. Veja, a sonância da palavra tem muito a ver com aquilo que a igreja celebra antes do Natal, na preparação do Natal. Como se chama mesmo aquele tempo que a gente vive? O advento. Veja, aventurado, adventum. Há de vir. E o padre ainda vai descer num conceito assim mais baixo ainda para que você entenda. Alguns aqui no meio de nós é possível que tenha um carro da Fiat, um Palio, que atrás ele vem com um nomezinho assim, Adventure. Alguém aqui tem um carro assim? Levanta. Aqui, ó, um senhor aqui bem na frente. O senhor tem um Adventure, né? Por que aquele carro tem esse nome, Adventure? Porque, em geral, o Adventure é um carro esporte. As rodas são mais largas, a tração das rodas é melhor. Porque ele é um carro feito para aguentar trilha, estrada de terra, buraco, estrada acidentada. Ele é um carro de adventure, quer dizer, de viver aventura. É um carro que a gente bota ele em lugares acidentados, em vias que não estão tão certinhas, não estão assim asfaltadas, apesar de que quem tem carro tem dó de colocar o carro nos buracos, né? Eu morei em Cuiabá o ano passado, gente, parecia a lua, de tanto buraco que tinha. Mas deixa eu dizer, o que Jesus está dizendo aqui para nós, e que São Jerônimo traduziu da cultura hebraica, aramaica, como bem-aventurados. Jesus, na verdade, está dando na gente um chacoalhão de ânimo e dizendo assim: adventure, venha o que vier, eu estou com Jesus. Venha o que vier, eu estou com Jesus. Porque fala de um advir, e bem-aventurança quer dizer, eu vou viver bem a minha condição de cristão, ainda que venha a fome, ainda que venha a pobreza. Por quê? Porque eu sei que os famintos, os pobres, deles é o reino dos céus. Eu vivo bem a minha condição de cristão, mesmo quando eu estou assim choroso, triste. Por quê? Porque eu sei que os que choram serão consolados. Eu vivo bem a minha situação de cristão, ainda que venha a perseguição, ainda que venha a maledicência contra mim. Por quê? Porque eu sei que estes serão justificados por Deus. Percebe nas palavras de Jesus como existe uma convicção do final? Jesus fala: bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus está dizendo assim, pode ser que no final o reino de Deus seja vosso. Não. Olha a convicção de Jesus: bem-aventurados vocês que têm fome, porque sereis saciados. É uma certeza. Bem-aventurados sois vós quando chorardes, porque vocês serão consolados. Existe uma convicção de que a vitória é certa no final, porque toda boa história acaba assim, e foram felizes para sempre. Se a sua história ainda não teve esse final, e foram felizes para sempre, preste atenção no que o padre vai dizer, é porque o final ainda não chegou. Porque todo o final, ele termina assim, e foram felizes para sempre. Ainda que no caminho venham os buracos da fome, da pobreza, da miséria, da doença, ainda que venham os buracos, nós não andamos com carrinho de moça, aqui é Fusca, meu irmão, ó, aqui aguenta buraco. Vira para o teu irmão que está do seu lado e diga para ele: aqui é Fusca, meu. Você está achando que eu sou batido assim, eu sou feio, porque
Não, aqui é Fusca. Isso aqui aguenta o que vier, porque eu sei qual é o final das coisas. Eu sei no que vai dar lá no final. Eu sei que a vitória, ela está reservada para o final. Se a vitória ainda não chegou para você, é porque o final ainda não chegou. Jesus tem vitória para você, como disse São Paulo. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele nós somos mais que vitoriosos. Irmãos, essa convicção que o Evangelho de hoje nos dá é aquela mesma de Jó. Você conhece a história de Jó, aquele homem que era rico em dinheiro, em filhos, em fartura, em rebanhos, e ele perdeu tudo. E de repente conta a história que estava lá Jó, aquela carniça estendida no chão, deitado ali no meio da cinza, pelado, doente, sem filhos, sem dinheiro, todo cheio de ferida. A única coisa que ele tinha era um caquinho de telha que ele coçava as feridas para sair o pus. E chegou uns amigos da onça lá e falou para ele: Jó, meu filho, amaldiçoa logo a Deus e morre, filho da mãe. Não te falta mais nada, morre logo. E Jó, ali no meio da cinza, ele ergueu os olhos para o céu e disse: eu não vou maldizer a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. O que o Evangelho está dizendo hoje é isso. Ainda que venham as tribulações, adventure, avante, asher, levante-se, bate a poeira da roupa, levanta a sua cabeça e segue. Por que nós vamos ficar parados nas pequenas coisas? A gente, quando atende confissão, a gente recebe tanto problema no confessionário, e às vezes chega tanta mulher falando mal de marido, e marido falando mal de mulher e de filho, aquela cachorrada inteira. Eu, quando atendo as coisas assim, eu olho para aquela senhora e digo assim: mas minha senhora, a senhora já pensou que o seu marido pode vir a não mudar? Porque Deus pode, mas se Ele não quiser, não vai mudar, não vai acontecer. A senhora já pensou que o seu marido pode não mudar? Pois é, se ele não mudar, mude você, criatura. Vai ficar chorando até a beira do caixão. Já dizia minha avó: defunto bom não merece, defunto ruim não merece vela. Não chora, mulher, produz assim bem bonita, mas não para arrumar outro marido, para servir a Deus. Porque de tanto que eu vou, de tanto que eu rezo, de tanto que eu evangelizo. Dom Bosco dizia isso: quando a gente planta na horta do vizinho, Deus manda alguém para poder plantar na nossa horta sementes de bênção, de graça, de evangelização. Irmãos, os problemas não podem ser maiores que a nossa dificuldade de servir a Deus, do que o nosso desânimo. Nós precisamos estar mais animados, digo melhor, do que aquilo que nos aflige. Porque veja o que diz São Paulo para nós: depois disso, o que nós vamos dizer ainda? Depois de tocar a realidade, como Jesus tocou ao descer da montanha. Se Deus é por nós, diga para o seu irmão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem acusará os escolhidos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não, mas em tudo isso, nós somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Nada pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar de Deus.
Por isso, bem-aventurados, à frente, para o alto e avante. Adventure, venha o que vier. Eu estou, Asher, caminhando adiante. Eu não paro, porque eu tenho os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Irmãos, eu disse no começo da homilia que Jesus pronunciou isso porque ele desceu da montanha e viu, tocou a realidade do povo sofrido da sua época. Por isso que ele falou dos pobres, dos famintos, dos que choravam. Se Jesus fendesse os céus e descesse hoje, ele viria a realidade do nosso Brasil. Hoje, 7 de setembro, existem muitos pobres no Brasil. Existem muitos que choram. Existem muitos que estão na fila do SUS, desempregados. A crise, a vergonha. Mas hoje nós estamos aqui para dizer que o Brasil é um país de gente bem-aventurada. Ou seja, um país de gente que vai para o alto e avante. Nós profetizamos hoje no Brasil que Deus destrone todo principado, toda potestade de morte, de corrupção, de miséria, de pobreza. E nós colocamos aqui o nosso país aos pés de Jesus. Nós queremos rezar pelo Brasil, para que o Brasil seja de fato, neste dia em que a nação proclamou a sua independência de Portugal, nós queremos dizer, Jesus, o Brasil ele é independente de Portugal, mas ele é muito dependente de ti. Nós amamos o Brasil e nós rezamos pelo Brasil. Jesus, conte com a canção nova. Se o Senhor nos der missionários de coração fervoroso que amem o Senhor, nós vamos incendiar o país. Irmãos, eu queria encerrar essa homilia contando para você um fato que me aconteceu. A primeira Copa do Mundo que eu me recordo de ser gente, o Brasil perdeu. E a minha avó, ela morava num beco sem saída, onde nós, crianças, brincávamos feito pivete, né? Porque ali não passava carro, então a gente tomava conta da rua. Naquele dia, quando o Brasil perdeu o jogo, o Mundial, eu saí ali naquele beco e eu me recordo com o meu coraçãozinho de criança na época, eu não entendia muito das coisas, mas eu vi um rapaz na rua queimando a bandeira nacional porque o Brasil tinha perdido um jogo. Pois aqui, na missa do Clube da Evangelização da Canção Nova, eu quero convidar você. Nós vamos atear fogo no nosso país. Mas não porque nós temos vergonha dele. Porque os santos da igreja disseram, se nós formos aquilo que nós devemos ser, nós atiraremos fogo na terra. Nós amamos o Brasil e nós vamos atirar fogo nele. Atear o fogo do Espírito Santo. Venha o que vier, Senhor. Adventure. Bem-aventurado será o Brasil. Porque venha o que vier, o Brasil é teu. Nós estaremos como sentinelas, de pé, prontos para honrar o nome do Senhor no Brasil. O Brasil é teu. Vamos aplaudir o Brasil nesse dia. E eu convido você a olhar para esse irmão que está do seu lado. Talvez esse irmão que está perto de você está vivendo um período muito difícil da vida dele. Uma tribulação, uma angústia, uma tristeza. Mas olha para ele e diga assim, irmão, a vida é cheia de buraco. A vida é cheia de buraco. Mas seja um Fusca, meu irmão. Na mão de Deus, um Fusca faz muita coisa. Vamos aplaudir Jesus. Ele é que turbina os Fusquinhas, para que nós cheguemos à glória eterna.
novaplay.com. Assine já!